aquela dúvida de sempre, né, pessoal? Que tipo de adubo utilizar? Os adubos orgânicos ou os adubos minerais? Ou melhor, fontes orgânicas de nutrientes ou fontes minerais de nutrientes? Será que existe um adubo melhor para usar aí no seu cultivo medicinal? Então, fique aqui comigo que nessa aula eu vou te ensinar quais as melhores maneiras de você fazer uma escolha de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tipo do seu solo, ok? Então, eu sou o Fábio Moraes, para quem não conhece, sou engenheiro agrônomo especializado em agroecologia e produção orgânica de alimentos e ervas medicinais. Então, bora lá? Bom, vamos começar falando das fontes minerais de nutrientes. Pô, a palavra mineral já diz muita coisa, né? Todas as fontes minerais vêm de algum tipo de mineração, né? Você tem uma jazida ali, a exemplo aqui do potássio, né? Um nutriente muito importante para as plantas, né? Você tem uma mina de potássio aí, onde são extraídas rochas potássicas, principalmente a carnalita, a potassa, a silvinita, silvita, que passa por um processo físico-químico de transformação ali e se transforma nesses adubos aí que a gente conhece, né? Cloreto de potássio, sulfato de potássio, enfim, uma série de fontes minerais de nutrientes, né? Da mesma forma, o fósforo, né? Você tem superfosfato simples, fosfato monoamônico, enfim, uma infinidade de fontes de fosfato na natureza que se extrai de uma jazida mineral. Então, quer dizer, você tira de um lugar para colocar em outro. E isso, para fazer esse tipo de adubos, né, leva-se uma quantidade de energia muito grande, né, para fazer, gasta-se muita energia, a degradação ambiental. Então, essas são as fontes minerais. Eu falei do potássio e falei do fósforo, agora vamos falar do nitrogênio. Nitrogênio é um nutriente mais abundante, né, principalmente na atmosfera, quando a gente respira aqui, a gente está respirando mais de 70% de nitrogênio gasoso, e é esse nitrogênio gasoso que as empresas coletam da atmosfera, fazem um processo físico-químico bastante intenso em energia, né, através de uma queima com gás natural para agregar o hidrogênio em altas pressões para transformar ele das fontes minerais de nitrogênio mais usadas, que é a ureia. Então, a ureia ela é advinda do nitrogênio atmosférico através de uma reação físico-química que se transforma pegando o nitrogênio e o hidrogênio em altas pressões, em altas temperaturas, transforma em carbamato de amônio, depois há uma desidratação. É um processo físico-químico que eu não vou detalhar para vocês aqui. Se transforma em ureia. Nós temos aí o sulfato de amônio, que é outro processo também, que é um adubo que é fonte também de nitrogênio. Tem um nitrato de cálcio. Então, as fontes minerais, eu citei o nitrogênio, o fósforo e o potássio, por quê? Porque são os 3 nutrientes que a planta absorve em maior quantidade. Não significa que são os mais importantes, são os que a planta absorve em maior quantidade. Então, quais são as características dessas fontes minerais, né? Elas são, na maioria dos casos, são sais. O que isso provoca? Os sais, além de salinizar o solo, ele também pode acidificar o solo se não for bem usado, né? Porque a salinização ela provoca a acidificação do solo e a planta não consegue absorver os minerais de maneira adequada, né? Eles possuem alta concentração de nutrientes. O que significa isso? Por exemplo, a ureia ela tem 45% de nitrogênio. Então é uma concentração grande de nutrientes, ok? O cloreto de potássio, se eu não me engano, tem 60% de potássio, então é uma concentração alta de nutrientes.
Outra característica bastante importante é que eles são altamente solúveis, né? Solúveis em água, ok? Então essa solubilidade faz com que esses nutrientes estejam prontamente adequados, né, para a planta absorver. A planta absorve muito rápido, muito rápido. E outro ponto importante é que essas fontes minerais, esses adubos minerais, eles aceleram a decomposição da matéria orgânica. Por quê? Quando você tem um nutriente, uma fonte de nutrientes que tem uma alta solubilidade, você acelera os processos ali de decomposição através dos micro-organismos. E esses micro-organismos acabam decompondo a matéria orgânica muito rápido. Nossos solos tropicais, naturalmente, né, pelo clima, pela condição de umidade, pelo tipo de solo, já é um solo que tem uma atividade microbiana muito intensa, comparando com solos de clima temperado, né, e subtropical, e ainda mais você adicionando esses adubos, esses alimentos para os micro-organismos acabam acelerando essa decomposição da matéria orgânica. Outro ponto importante também, que o Brasil ele não tem a autonomia, né? Ele não tem autonomia desses adubos. Para você ter uma ideia, de 70% a 75% da matéria-prima vem de fora, vem cotada em dólar. Então qualquer acontecimento, guerras, né, algum problema lá fora, você impacta no preço em dólar, que o agricultor vende em dólar, né, compra em dólar, aliás, ele compra em dólar e acaba vendendo em real. Então, é uma desvantagem muito grande, né? O adubo é cotado em dólar, mas você acaba vendendo em real, principalmente pequenos agricultores familiares, cultivadores, né? Esse é um problema também, a não autonomia e a soberania sobre as fontes minerais de nutrientes aqui no Brasil, né? Outro fato preocupante das características, e aqui eu não estou falando em desvantagens, eu estou dando, né, os dados para vocês subsidiar uma melhor escolha de acordo com a sua condição aí, ok? A presença de metais pesados, né? Cádmio, cromo, você tem um limite, né? Um limite que o Ministério da Agricultura obriga, né? Para você não injetar metais pesados aí no solo e prejudicar sua planta e o meio ambiente também. Então, esses adubos minerais têm uma presença de metais pesados também na sua composição. E outra questão, a última questão, que os nutrientes nesses adubos minerais estão mais prontamente disponíveis para a planta absorver. Então, quer dizer que a planta absorve mais rápido esses nutrientes. E isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem que eu vou explicar para vocês mais para frente, ok? Então, a gente já falou das fontes minerais, né? Aqui é um exemplo da salinização do solo, né, em cultivo semi-hidropônico de cannabis. Isso aqui é um fato muito interessante porque isso é um tipo de irrigação por capilaridade. Então, a água entra por baixo do vaso e sobe. Então, quando isso acontece, a água entra por baixo do vaso e sobe, ocorre um acúmulo de sal na parte superior do vaso. Aqui, ó, na parte superior do vaso. Quando a rega é de cima para baixo, aqui nesse caso a rega é de baixo para cima por capilaridade, os sais se acumulam na superfície. Nesse caso aí, eu sei que a rega é de baixo para cima. Mas quando a rega é de cima para baixo, o sal acaba acumulando na parte inferior do vaso. E isso acidifica e pode também queimar as raízes das plantas, prejudicando a absorção de nutrientes e a planta acaba sofrendo muito, ok? Então agora sim a gente vai falar dos adubos orgânicos ou as fontes orgânicas de nutrientes, ok? As fontes orgânicas, a mais clássica que a gente tem, né, que a gente usa aí há mais de 10 mil anos, quando foi inventado a agricultura, são os estercos animais, né? Aí tem um esterco bovino, esterco de aves, tem um humus de minhoca também, que é uma espécie de esterco animal, né? Porque o humus de minhoca nada mais é que são as fezes das minhocas ali, para usar
no seu cultivo, ok? Então os estercos animais, esterco equino, bovino, de coelho, mas o que? De cabra, de aves, mas os mais comuns que são usados é o esterco bovino e o esterco de aves, ok? E também os biofertilizantes, os fermentados, aí, as derivações, né? Os fermentados líquidos, fermentados sólidos, bocates, tudo são fontes orgânicas de nutrientes provenientes, de alguma forma, da decomposição de resíduos orgânicos, animais ou vegetais, através aí da fermentação biológica, né? Da fermentação biológica, você libera os nutrientes para a planta. Além de ter o NPK, tem outras coisas também muito legais. Então eu vou falar aqui, como eu falei das características das fontes minerais, eu vou falar também das características das fontes orgânicas, ok? A primeira característica é que tem baixos teores de nutrientes. Um exemplo, esterco bovino. Você tem aí no máximo 1,5, 1,7% de nitrogênio. Vou mostrar isso para vocês mais para frente. Esterco de aves, 2,7, quase o dobro, né, de nitrogênio. E outra característica é a liberação lenta de nutrientes para a planta. Isso é uma característica muito importante porque a planta ela não é viável e não é saudável para a planta absorver uma quantidade de nutrientes num período de tempo muito rápido, ok? Porque se a planta faz isso, acaba acumulando açúcares, acumulando aminoácidos ali e fazendo uma overfert, né? Fazendo um excesso de nutrientes, causando uma fitotoxicidade. Aí você atrai insetos pragas, né? Principalmente pulgões, ácaros. Então, nesse caso aqui, as fontes orgânicas fazem com que os nutrientes sejam liberados de forma mais lenta para as plantas. E isso, nesse caso, é uma vantagem. Primeira característica que eu falei, o baixo teor de nutrientes, aparentemente é uma desvantagem, mas a questão muda no volume a ser utilizado e na disponibilidade daquela fonte orgânica de nutrientes. Vamos lá? Terceira característica, que a nutrição vai além dos nutrientes nas fontes orgânicas. Por quê? Além de ter nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, silício, boro, cobre, além de ter esses nutrientes aí quimicamente equilibrados, as fontes orgânicas têm ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, você tem os micro-organismos ali benéficos ali dentro também, né, das fontes orgânicas. Então, além dos nutrientes, ele tem vários micro-organismos, substâncias, hormônios vegetais, que eu lembrei aqui agora, que ajudam bem a planta, ok? E uma outra característica é que a variação de nutrientes dentro da mesma fonte, dentro do mesmo adubo orgânico, varia de região para região, pode variar esse teor de nutrientes. E também variam por exemplo, se você está usando um esterco bovino, se aquela vaca se alimenta, tem um sistema alimentar diferente de uma outra, esse esterco daquela vaca, esse esterco bovino, também varia a quantidade de nutrientes, varia com o tipo de solo onde aquele animal está se alimentando, tanto bovinos quanto aves, caprinos. Então, há uma variação de acordo com a região, uma variação de nutrientes, claro, de acordo com a região, de acordo com o clima, de acordo com o solo. Ok? Outra questão das fontes orgânicas é que tem um baixo custo. Se por um lado tem um baixo teor de nutrientes, também tem um baixo custo de aquisição, né? Que dependendo da região onde você está, aqui, por exemplo, eu moro num município que tem 18 mil habitantes, é um município predominantemente agrícola. Eu tenho bastante fonte de esterco bovino, fontes aqui orgânicas dentro da cidade, gramas, um monte de coisa que eu posso aproveitar, que eu vou falar para você mais para frente, ok? E a contaminação biológica?
esse pode ser um problema, né? Porque você está lidando com fontes orgânicas de origem biológica e podem vir contaminação se não for bem fermentado, se não for bem feito. Esses adubos podem vir com salmonela, com coliformes, né? E essa questão tem que ser bem analisada para a gente não contaminar o nosso cultivo. E a última característica é que é um recurso infinito, né? Que a gente pode reciclar esse recurso, a gente pode criar esse recurso na nossa área também. É um recurso infinito, ok? Então vamos lá. Aqui é uma característica muito interessante vou até deixar para vocês o link desse livro na descrição. É um livro de um amigo meu, Jacimar, um pesquisador, ele aposentou, né? Pesquisa há 40 anos agricultura orgânica, fez um trabalho de mais de 30 anos em agricultura orgânica, que está refletindo aqui nesse livro sobre agricultura orgânica. E nesse livro tem uma tabela dos teores médios de nutrientes das principais fontes orgânicas de nutrientes. E aqui, só para te mostrar, não sei se está dando para ver, acho que está assim, aqui ele testou aqui o esterco de galinha e o esterco bovino. Olha só a média de nitrogênio no destaque aí do esterco de galinha. Esse trabalho foi feito de 1990 a 2012. Ele comparou várias fontes, né? Isso que eu disse para você, que há variação de teores de nutrientes de acordo com a região. Isso está explicado aqui cientificamente, né? Olha só no item 2. O esterco de galinha teve uma média de 2,97% de nitrogênio. Olha só as fontes, né? Ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes, né, de esterco de galinha. E obteve aí uma média de 2,97. E olha só a variação. A mesma coisa acontece com o nitrogênio, com fósforo, com potássio, com cálcio, com magnésio, com zinco, com ferro. Isso vai variando de acordo com a fonte. Olha só a diferença do teor de nitrogênio do esterco de galinha para o esterco bovino, a média. O esterco bovino está dando 1,7% e 1,7 mesmo. E o esterco de galinha, esterco bovino 1,7 e o esterco de galinha 2,97. Então, quase o dobro ali, né? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente for utilizar o esterco de galinha, a gente pode utilizar quase 50% a menos de esterco de galinha. Isso também varia com a umidade dessa fonte orgânica, né? E se você quiser saber mais, ter uma consultoria mais apurada, ter uma nutrição mais personalizada para o seu cultivo orgânico, agroecológico, principalmente outdoor, entre em contato comigo através do link da descrição, que a gente dá uma consultoria completa para quem está começando o seu cultivo outdoor ou para quem já tem problemas de adubação, problemas de acertar a adubação orgânica, quer produzir uma cannabis livre de venenos, livre de adubos minerais, entre em contato com a gente aí que a gente dá uma consultoria completa para vocês. Então, vamos lá, prosseguindo. Essa é só uma tabela mostrando o que eu falei para vocês, né, sobre as fontes orgânicas aí, os teores de nutrientes das fontes orgânicas. Não se esqueça que eu vou deixar esse livro de presente para vocês aqui no link da descrição desse vídeo, ok? Então agora, a pergunta de milhões, né? Quais os melhores adubos para sua erva? Os minerais ou os orgânicos? Então, não espere de mim aqui falar assim, não, usa esse que é o melhor, que não sei o quê. Tem muito vídeo no YouTube falando, né? Esse é o melhor adubo para sua planta. Esse adubo faz milagre, faça isso. Pessoal, isso aí, poxa vida. No YouTube as pessoas falam o que querem, não fazem pesquisas, né? Eu estou nessa área há mais de 20 anos trabalhando com agroecologia e agricultura orgânica e eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. Eu tenho responsabilidade para estar aqui com vocês dando essas informações baseado na minha experiência, na minha formação como agrônomo e como especialista nessa área. Então,
Se alguém falar para você que existe um adubo milagroso, sai fora. Não tem, está querendo vender adubo, entendeu? Então, não existe essa parada de o melhor adubo. O que acontece? O melhor adubo é aquele que você tem aí na sua região. O mais perto de você, né? Que tem um custo ambiental que você possa calcular, né? Que não degrade o meio ambiente, que seja financeiramente mais adequado à sua realidade, que você possa ter o menor custo possível para produzir uma erva de melhor qualidade, né, com menos contaminações ou com zero contaminação, e utilizar dos recursos locais que você tem aí. Né? Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui do que a gente faz aqui na nossa região. Eu sou associado à Associação AgroBuds aqui na região e basicamente, a gente utiliza alguns recursos locais. Né? O primeiro recurso local que eu falo para vocês, aqui a gente tem o quê? 4 campos de futebol. Né? Então, cada campo de futebol, a gente fez uma estimativa, quando você corta a grama, ele libera aí cerca de 3 a 4 toneladas de grama, né, capim, grama do estádio de futebol, 3 a 4 toneladas de grama cortadas a cada corte, né, grama de estádio de futebol. Então você pensa bem, se eu tenho 4 campos de futebol, pelo menos um corte por ano, eu tenho 12 toneladas desse material verde, ok? E é um material muito valioso, porque ele tem ali nutrientes também, né? Ele pode cobrir o solo, ele é fonte de água, porque esse material a gente coleta ele úmido, mais ou menos 50% de umidade, então quando você coloca ele cobrindo o solo, além de ele disponibilizar os nutrientes ali na decomposição, ele também libera água para o solo e não deixa o sol bater diretamente no solo para secar. Beleza? Esse é um recurso que a gente utiliza. Cinza de madeira também, muito excelente, fonte de potássio, fonte de fósforo também, muito importante. A gente tem aqui na região uma agroindústria de laticínios que usa caldeira, que queima madeira, né? E disponibiliza quase zero custo, quase um custo zero para a gente, ok? Cinza de madeira. Plantas também, plantas de cobertura, plantas adubadeiras, exemplo da glicídia. A glicídia é uma leguminosa bastante versátil aqui na região. A gente tem bastante plantio dela, principalmente para tutor vivo de pimenta do reino. Então, você pode fazer biofertilizante, você pode utilizar a glicídia para fazer cobertura do solo. É um aporte de nitrogênio no solo também. Então, quem tem um cultivo outdoor pode plantar a glicídia dependendo da região. Isso que eu falo, eu estou numa região aqui semiárida da Mata Atlântica, né, no extremo norte do Espírito Santo, vizinho da Bahia com Minas Gerais. Então é uma região que essa planta se adaptou muito bem. Então é uma leguminosa, uma árvore que tem associação com bactéria, consegue fixar nitrogênio do solo e através dos seus resíduos ali, das suas podas, a gente consegue fazer biofertilizante. Aliás, a gente faz biofertilizante com ela e cobertura do solo também. Estercos animais, a gente está numa região aqui agrícola, a gente tem muita facilidade de conseguir esterco bovino, principalmente. Região também de grandes produções de café, então a gente tem muita casca de café para ser utilizado. A casca de café tem uma relação de carbono e nitrogênio alta, então ela decompõe mais lentamente, é bom para cobrir o solo, bom para fazer adubos também. Humus de minhoca também, a gente tem uma certa facilidade aqui na região. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, né, de como vocês podem aproveitar os recursos aí na região, tá bom? Para adubar de forma mais barata o seu cultivo e sustentável também, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, se não é inscrito ainda, se inscreva aí, dá um like na nossa aula, a gente faz com muito carinho para você. Se você quiser saber mais, aprender mais, a gente tem aí
Clube de Cultivadores da Universidade Orgânica, do Solo à Colheita. Se você quiser entrar com o nosso grupo, o nosso clube de cultivadores, né? É só apontar o seu celular para o QR Code e fazer sua inscrição e já tem acesso aos vários conteúdos exclusivos aí, somente para os associados do nosso clube de cultivadores do solo à colheita. Até a próxima aula e saudações agroecológicas.